Tudo bom, pessoal? Muito prazer. Meu nome é Gabriel Azevedo. Estou aí conversando com o Fábio, está do outro lado da câmera, aqui para o portal Sou Patos. E o que me traz a Patos de Minas é porque eu sou pré-candidato a governador do estado de Minas Gerais. Sou nascido em Belo Horizonte, tenho 40 anos, sou empresário, professor, advogado, jornalista, mestre, doutorando e tenho um coração muito mineiro. E estou muito afim de utilizar minha coragem, minha energia, minha juventude para a gente construir uma boa história para o povo dessas nossas Minas Gerais. E claro, não dá para esquecer o Alto Paranaíba, não dá para não vir a Patos de Minas. Estou aqui. Bom, eu sinto que toda eleição é uma oportunidade para as pessoas fazerem uma avaliação. Minas Gerais, tá tudo ok? Ou a gente pode ter algo melhor? Não adianta, olha lá, hein? Não adianta ficar falando assim, poxa, mas esse governo é melhor que o anterior. Eu também acho. Mas é bom o suficiente? Me diz aí, dá para fazer muito mais, na minha opinião. Vou começar assim. Patos de Minas, merece ou não merece uma ferrovia? Ou ela deve terminar mesmo ali, ó, pertinho daqui? Não, eu acho que a gente tem que ter uma ferrovia que não termina distante e que tem que chegar, gente, exatamente a Patos de Minas. Por quê? Porque se a ferrovia para em Patrocínio, e a carga daqui? Vai continuar seguindo de caminhão? Vai continuar sendo só estrada? Ou nós vamos ter um outro modal? Nos últimos 7, 8 anos, nós não tivemos nenhum novo centímetro de ferrovia no estado. E eu acredito nesse modelo. Outra coisa, dá ou não dá para ter um porto seco nessa cidade? Para ajudar a escoar a produção agropecuária? Dá para o Hospital Antônio Dias, de fato, deixar de ser uma promessa e aumentar a capacidade com filas transparentes, com previsibilidade, com atendimento com dados completamente digitalizados? Eu não sou pré-candidato para ficar atacando, para ficar xingando, para ficar desmerecendo, zero. Eu sou um pré-candidato e, na hora certa, poderei ser candidato para ajudar todo mundo a pensar quais são as soluções para os problemas. Num Brasil que anda perdendo tanto tempo em briga que não leva ninguém a lugar nenhum, eu quero levar Minas Gerais adiante. Eu vou colocar de outra maneira. Eu não me posicionei como sendo um candidato de centro, até porque eu sinto que essa é uma palavra que confunde as pessoas. Muita gente acha que centro é centrão, é não ter opinião, é não ter posição. Isso tem uma coisa, gente, que eu tenho, é posição, opinião, lado. Na minha visão, buraco na estrada tem que ser tapado. Na verdade, a estrada tem que ser boa, sem buraco, tem que ter ferrovia. Isso não é uma discussão de esquerda ou de direita, é uma discussão pragmática. E eu acho, ou melhor, eu tenho certeza que a maior parte da população está ligada no mundo real. Quer sentar para discutir esquerda e direita comigo? Vamos embora, pode vir aqui. Claro, eu tenho certeza que as pessoas que querem discutir isso leram muitos livros, dão aulas há muito tempo, são acadêmicas, estão estudando, né, ciência política, como eu faço há um tempo aqui. Aí elas querem realmente sentar e ficar discutindo esquerda e direita por muito tempo, não é isso? Eu tenho certeza que não é o que a população quer fazer. Ela quer mais atendimento no Hospital Regional Antônio Dias, ela quer uma boa BR para ir para Belo Horizonte, para Uberlândia, para a região. Ela quer ferrovia, ela quer uma aprendizagem na escola, ela quer segurança pública com um policial bem remunerado, que funcione, que proteja. Ela não quer o prefeito brigando com o governador e o governador brigando com o presidente, porque ela sabe que no final do dia ela é que se dá mal nessa história. Ela quer um agro forte, todo lado do agro, todo lado do produtor, e todo lado do produtor que tem medo de ser assaltado, de seu trator ser levado, de sua criação ser levada, do cangaço, e todo lado da polícia.
Isso não é ser de esquerda ou de direita, é tudo do lado certo. Ou seja, eu não vou perder tempo com discussão acadêmica, porque isso eu faço lá na academia. Eu sou professor, contratado, com carteira assinada. É na universidade que eu discuto esquerda, direita, e não discuto, tirando coisa do sovaco, não. É com texto, é com livro, é com acadêmico, com autor. É assim que a gente discute esquerda e direita. Agora, na eleição, eu quero discutir o problema que está atrapalhando a vida das pessoas e qual que é a solução que eu vou dar para eles. Nós vamos ter que ser muito sinceros com o povo mineiro em relação à situação fiscal de Minas Gerais. Não dá para dizer que as coisas estão bem. É fundamental explicar que o atual governo ele se beneficiou de 4 pontos que todo mineiro precisa entender. Primeiro ponto, o governador anterior, Fernando Pimentel, no seu último momento de governo, pediu a suspensão da dívida. E essa dívida foi ficando sem ser paga por muito tempo. Isso, claro, deu um alívio no caixa. E aí vieram 2 crimes profundos, Mariana e Brumadinho, mais dinheiro no caixa. E ainda teve o período da pandemia em que o governo federal passou muitos recursos para Minas Gerais. Isso é como se você tivesse devendo uma fatura enorme do cartão de crédito e ganhasse ali um dinheiro que não é aquele permanente que você vai receber sempre, ele é momentâneo. E você fala para sua família que está tudo bem. Não está tudo bem, porque isso não foi um aumento de renda permanente, foi uma fase. Dizer que fase é algo que resolveu, que botou o caixa em dia, colocou as coisas nos trilhos, não é ser verdadeiro com a população. A nossa situação é gravíssima. Nós passamos agora por um processo de renegociação com o Propag. Isso vai representar um alívio momentâneo, mas o que vai de fato resolver a dívida pública mineira é mudar uma questão estrutural. Eu posso, mas não vamos fazer isso aqui agora, narrar a história da dívida mineira desde o Afonso Pena, sabe? Passando pela República Velha, pelo colapso do Olegário Maciel, pela reorganização do Benedito Valadares, pela postura extremamente rígida e fiscal do Milton Campos, por um início de gastança do JK, pela explosão da dívida na ditadura com os juros que fizeram a gente sofrer muito, pelo que aconteceu nos anos 90 com a Lei Candir. Eu narro isso ponto a ponto até os 200 bilhões. Mas o que você precisa saber é que o grande colapso que se deu em Minas é o fato de a gente ter se desindustrializado, da gente não agregar valor naquilo que nós produzimos. Se nós simplesmente ficarmos tirando a matéria-prima daqui e exportando ela pura e simplesmente, essa dívida vai ser um problema sempre. Porque quem não gera riqueza, quem não prospera, quem não tira a burocracia do caminho, quem não valoriza você, que está gerando emprego, que está gerando prosperidade, você que é do agro, que tem que exportar isso sem estrada ruim, com ferrovia e com mão de obra presente, se isso não mudar, daqui a um tempo é 300 bilhões, 400 bilhões. O problema da dívida mineira é estrutural e ele começa desenvolvendo o Estado de verdade e não simplesmente dizendo que as coisas estão bem. Elas não estão. Pessoal, eu sou um belo-horizontino que tem sangue do interior correndo nas veias. Minha mãe nasceu num lugar que é mais pertinho aqui de vocês do que de mim, lá em Belo Horizonte. Ela nasceu em Araguari, no Triângulo Mineiro. Meu pai é de Pirapora, ali às margens do Rio São Francisco. Como tantos outros belo-horizontinos, eu sou fruto do interior. E eu compreendo que não é possível administrar um estado do tamanho de Minas Gerais sozinho, isolado num palácio na capital. É por isso que eu proponho a criação de 10 governos regionais, sem aumentar o custo da máquina, viu? É fazer um emagrecimento do governo lá em Belo Horizonte e trazer esse governo para perto das pessoas. Uma das regiões é o Alto Paranaíba. Uma das capitais regionais é Patos de Minas, sem sombra de dúvida. Isso é muito diferente de pegar um governo itinerante e ficar tipo uma trupe, passando 3 dias em cada cidade. Não. É como no caso de Belo Horizonte, que é uma cidade que tem 2 milhões e 300 mil habitantes e sabe que não dá para administrar só da prefeitura. Tem 10 regionais. A mesma coisa tem que acontecer no estado. Então nós vamos ter o governo regional do Alto Paranaíba com sede em Patos de Minas. Não tenho dúvida de qual que é a sede dessa região.
para que vocês que são locais tenham o poder de administração bem conectado ao governo central para resolver as demandas locais. Não vou ser também um governador que queira ficar na internet perdendo tempo brigando com o presidente. Se o Flávio Bolsonaro for eleito, eu estou lá na posse. Se o Lula foi eleito, eu estou lá na posse. Se o Caiado foi eleito, eu estou na posse. Por quê, gente? Meu interesse não é brigar com o presidente. Meu interesse é cuidar do povo mineiro. Quando a gente fala de cuidar do povo mineiro, a gente está falando muito de cuidar do agro. Enquanto governador, junto com o governo federal, eu quero resolver a questão do leite. Gente, nós estamos aqui no segundo lugar que mais produz leite no Brasil. Todo mundo sabe o que esse setor está passando? O governador realmente ganha mais tempo produzindo videozinho na internet ou sentando na mesa com o governo federal e criando uma política que ajuda o produtor? Nós estamos falando aqui de criação de porco, nós estamos falando de soja, nós estamos falando de milho. E olha, eu quero e serei o governador das ferrovias. Não é só conectando Patos a Patrocínio, integrando a linha ferroviária. É cortando Minas Gerais de ferrovia e o dinheiro eu sei que tem. São 20 bilhões disponíveis lá em Brasília que ninguém ainda foi buscar. E, gente, eu sou professor, não é porque eu coloquei o nome de professor antes do meu nome político, não. Tem carteira assinada em várias instituições. Hoje em dia, Minas ensina matemática de um jeito pior do que se ensinava há 20 anos. Isso é voltar no tempo. Ou nós, de fato, vamos fazer educação mineira, ter aprendizagem, com os alunos aprendendo, ou nós não vamos sair do lugar. Estou do lado da polícia e contra a criminalidade, sou filho de policial e sou filho de professora, e aqui está um cara que tem essas prioridades para o governo. Ferrovia enquanto infraestrutura, uma educação com aprendizagem verdadeira e um governador que está do lado da polícia, garantindo segurança pública, sobretudo para o produtor agropecuário, que não pode ter medo de ter o seu trator levado, da sua residência invadida, a sua criação, a sua produção surrupiada. Essas são as prioridades, mas pode trazer o assunto, porque aqui tem um cara que estuda, que conversa, que dialoga, que escuta você. E pode testar, é só me seguir lá no Instagram, no TikTok, no X, nas mídias sociais. Fácil de achar. Gabriel Azevedo, um mineiro que quer muito cuidar de Minas Gerais.